Olá, eu sou Giovanna Calenzani e eu falo de temas relacionados à carreira, a você, o quanto você impacta na carreira que você deseja. E nessa live de hoje, enquanto as pessoas vão entrando, nessa live de hoje eu falarei como criar uma boa narrativa para entrevistas de emprego. E eu costumo pensar que é o seguinte, mais do que uma narrativa para uma entrevista de emprego, a gente pode pensar sobre a narrativa da nossa vida como um todo, assim, da nossa carreira. Então, quando eu falo sobre a minha carreira, o que que eu quero que as pessoas saibam, né? Eu tenho uma amiga de faculdade que ela falava o seguinte, que quando ela contava uma história da vida dela pra gente, compartilhando ali na faculdade, na verdade ela estava contando uma história para ela mesma, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nada que eu preparei para vocês, mas basicamente a essência de uma boa narrativa, como diria um jornalista, um escritor de vários best-sellers, Michael Lewis, ele fala o seguinte, que toda história tem um começo e tem o final da história. Aí vocês podem falar, nossa, Giovana, mas que coisa mais óbvia, né? Parece óbvio, mas você já parou para pensar qual é a história que você conta para você mesmo? Qual é essa história? Então, de novo, puxando um pouco do que minha amiga fala, né? Quando você conta a sua história para as outras pessoas, o que que você ouve sobre você mesma ou mesmo, né? A sua história, essa história que você conta sobre si mesma, ela te expande, né? Ela te encoraja ou ela te diminui? Ela te coloca em caixas e quando você mesmo começa a falar de você, você fala assim, nossa, nem eu queria ser eu, sabe uma coisa assim? Então, criar uma narrativa sobre si, seja para entrevistas de emprego, ou seja para momentos em que você tem que se apresentar profissionalmente, ou seja para um momento em que você é chamado para um ambiente em que você vai estar frente a várias pessoas e você precisa falar sobre o que você fez até agora, sobre o seu legado, sobre qualquer exposição sobre sua carreira, tem uma conexão direta com a sua capacidade de se vender, né? Como eu estou fazendo agora, estou aqui falando, estou falando do que eu acredito, estou vendendo uma ideia que é minha. E se colocar nesse lugar de vendas, muitas vezes é muito angustiante, né? Para boa parte das pessoas, a não ser um vendedor nato que está sempre fazendo isso, se colocar num lugar de venda será que eu quero me vender, né? Será que esse lugar de venda não traz alguma soberba, né? Não me pareça assim, nossa, tô me vendendo, tô contando uma história de tudo que eu fiz, será que é isso que eu quero? E a gente acaba não aprendendo nem em faculdade, e são raros os cursos também que a gente aprende sobre como é que a gente vai estruturar essa narrativa, como é que a gente vai falar sobre tudo que a gente fez até agora. Então, antes da gente falar sobre isso, eu queria te dizer o seguinte, a gente é uma marca. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nós somos uma marca. Basta saber se a gente sabe quais são os nossos atributos ou não. Em recursos humanos, que é onde eu estou surfando aí faz mais de 19 anos, a gente costuma, e nesse mundo corporativo, a gente costuma dizer o seguinte, que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades, pelas suas capacidades mais técnicas, pelo que está escrito no currículo, mas elas acabam sendo demitidas pelo seu comportamento. Então você entra por um viés, né? Alguém leu lá o que você fez, mas você acaba saindo dessa empresa muitas vezes ou porque você acha que você não é compatível com o comportamento de outras pessoas daquela empresa, ou porque você tem um comportamento que é inadequado. E aí você pode pensar, mas o que que isso tem a ver, qual o desdobramento disso para a criação da sua narrativa profissional? A primeira coisa que você poderia pensar existe uma coerência entre o que você fala em sua apresentação, né, nessa entrevista de emprego, e o que você sustenta nesse lugar que você trabalha? Então, uma coisa é o que, de novo, uma coisa é o que está lá no currículo, uma coisa é o que você fala na entrevista de emprego, a outra coisa é o quanto você sustenta isso no dia a dia.
Então, por isso que muitas vezes a gente acaba não permanecendo em muitas empresas ou não permanecendo em muitos ciclos de trabalho, porque a gente quer se vender e aí, como a gente não tem muita habilidade, a gente acaba se vendendo de uma forma totalmente errada, totalmente incoerente com o que a gente é. E aí, quando a gente realmente chega no ambiente de trabalho, a gente acaba demonstrando que não era nada daquilo. Então, falando sobre como é que a gente cria essa narrativa por uma boa entrevista de emprego, a minha sugestão é que você se conheça, que você faça um processo de autoconhecimento, né? Então, eu sempre vou defender nas minhas falas, nos meus trabalhos, que eu acho que tem 3 grandes pilares quando a gente pensa em carreira, né? Tem o pilar do autoconhecimento, tem o pilar da autovalorização e o pilar da autenticidade. E aí, quando a gente traz esses 3 pilares para a criação dessa narrativa, eu costumo dizer o seguinte: então, se você quer criar uma boa narrativa de emprego, antes de você se preocupar com o que está escrito no seu currículo, o quanto você já fez, o quanto ainda falta você fazer, pensa o seguinte: você sabe quais são as suas fortalezas, seus pontos fortes, os pontos que você ainda precisa de ajuda? Porque o conhecimento sobre você será uma premissa essencial para o seu desenvolvimento na sua carreira. Então, muitas vezes, a gente já tem muita formação, como eu disse, muita capacidade técnica, várias habilidades, mas a gente não consegue nem reconhecer que a gente tem isso. Então, tem pessoas que eu conheço, que eu atendo e que eu almoço, por exemplo, em que falam o seguinte: nossa, mas eu vou começar uma nova pós, vou começar um novo MBA, vou começar um novo curso. E a pessoa fica com aquela sensação de ser um eterno estudante. Mas na hora que ela precisa falar o quanto tudo isso que ela fez pode se transformar em uma troca em que ela se coloca numa posição de venda, ela não consegue. É quase como se ela não se reconhecesse. Então, eu fiz muita coisa, mas eu não consigo vender aquilo. Então, será que tá valendo a pena? Esse currículo tá tão grande assim, se na hora que você tem que argumentar o quanto você é bom nas coisas que você realmente é bom, você nem consegue fazer isso. Então, de novo, antes de você pensar no que vai estar escrito nesse currículo, ou qual que vai ser a sua oratória em relação a essa suposta entrevista de emprego, é o quanto você reconhece o que você tem de bom. E tem uma forma de pensar que é o seguinte: a forma como a gente sente, né, o nosso sentimento, ele leva a um pensamento. Esse pensamento, ele nos leva a uma decisão. E essas decisões, elas moldam o nosso comportamento. E esse nosso comportamento, ele vai ditar o modo que a gente vive e, por consequência, a carreira que a gente tem. Então, de novo, se as pessoas são demitidas pelo comportamento, qual é a clareza que você tem dos seus comportamentos? Muitas vezes também a gente acaba não tendo essa clareza. Em que sentido? Eu poderia contar vários exemplos aqui, mas vou contar um deles, tá? Na semana passada eu fui conversar com uma mulher já por volta de uns 43 anos, e ela falou que durante muito tempo ela trabalhou muito, como vários de nós aqui. Trabalhou muito. E aí chegou em determinado momento da pandemia, né, com aquela mudança de formato de trabalho, ficar em casa, tal. Quando ela teve que retomar, ela retomou e não conseguia mais, segundo ela, trabalhar o tanto quanto ela trabalhava lá atrás. E aí agora ela tá no momento que ela tá se cobrando. Nossa, mas por que eu ainda não voltei àquele formato que eu trabalhava? E ela é dona desse negócio. Eu perguntei pra ela assim, né? O quanto você acha que você se conhece? Sempre faço essa pergunta. E aí eu espero a pessoa responder e ela falou assim: eu acho que eu me conheço razoavelmente. Aí eu falei: tá bom. Eu não julgo, né? Mas eu perguntei: mas você quer voltar a trabalhar, já que você é dona do seu negócio? Você quer voltar a trabalhar da mesma forma como você trabalhava? Aí ela ficou me olhando com tipo: nossa, que pergunta tão óbvia, Giovana.
E ela ficou assim, e ela começou a se incomodar, do tipo assim, não, eu não quero, na verdade. Então, de novo, assim, pode parecer muitas vezes que é lugar comum a gente ter clareza sobre os nossos comportamentos, mas muitas vezes a gente está num pilotão tão automático que no caso dessa pessoa especificamente, ela podia tomar a decisão de trabalhar menos, tá? Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas às vezes é uma pergunta, né? É uma reflexão que a gente faz sobre o que de fato a gente tem dentro da gente, o quanto a gente se conhece, que a gente vai tomar decisões. Então, se ela não para pensar que ela não gostaria de voltar a trabalhar tanto quanto, pode ser que ela começasse a se cobrar, enfim, tivesse vários outras consequências, né? O outro pilar, então, além do autoconhecimento, nessa criação da narrativa para uma entrevista de emprego, é a autovalorização, né? O quanto a gente se reconhece. De novo, eu conheço profissionais super competentes, mas que na hora de argumentar o quanto é competente não consegue. E aí dá aquela travada geral, né? Não consegue ir. Eu costumo dar exemplos, e é um exemplo bastante hipotético, porque a gente nunca vai encontrar isso na vida real. Mas imagine que a gente tem dois profissionais que tiveram uma formação parecida, né? Foram para faculdades razoáveis, tiveram bons trabalhos, e os dois estão ali com uma mesma função. Chega uma hora que um vai e o outro fica. Geralmente esse que fica olha pro que vai e fala assim, nossa, nem tô entendendo por que ele foi tanto, sabe assim? A gente ali, ó, tava fazendo as mesmas coisas até ontem. Eu sei tanto quanto ele. Ou ele nem é tão bom assim. Começa até uma desvalorização, né? Porque se eles estão pareados, quando eu falo do outro. E aí você percebe que o outro que foi, provavelmente é o outro que se arriscou mais. É outro que se expôs mais. É outro que entendeu que não vai existir uma segurança sobre o que a gente precisa fazer para conseguir se reconhecer enquanto um bom profissional. Ele teve que fazer tudo aquilo. E muitas vezes ter que se arriscar não é fácil também para quem está se arriscando. Mas a gente que não se arrisca olha para o outro e fala assim: ah, nem tô entendendo. Então, quando a gente não se arrisca, porque a gente não confia no que a gente mesmo tem feito. De novo, é fácil se arriscar? Não é fácil. Eu não imagino que tenha vários adultos por aí, super seguros de si, que saem fazendo tudo o que acha que deveria fazer, sem a noite chegar em casa e falar assim, nossa, será que eu tô fazendo certo ou não? Mas esse adulto sabe que se ele não fizer, que se ele não se arriscar, ele não vai conseguir evoluir na carreira ou se dar bem numa entrevista de emprego, né? Então, quando a gente fala de se reconhecer, a pergunta, uma vez eu ouvi essa pergunta, ela não é minha, tá? Mas é a seguinte: o que você precisa curar emocionalmente para sua voz sair? Então, o quanto você mesmo tá se travando, porque tem algo que, de novo, tá muito dentro aí, a autoestima tá muito descalibrada, né? A gente ainda não consegue se valorizar, a gente precisa ainda muito de uma coisa que vem muito externa, né? Eu acho essa pergunta, ela é muito profunda e muito boa, né? Então, voltando no se reconhecer, que é o seguinte, lembra que eu falei que a gente é uma marca? A gente é uma marca pessoal ambulante. Então, quando você se imagina como uma marca, você precisa mapear os seus atributos da sua marca. Então pensem aí numa marca que vocês gostem, que vocês consumam, e toda vez que você consome essa marca, você consome porque ela te traz algum resultado. Você sabe o resultado daquela marca, né? Tô falando de marcas que você gosta, tá? Não marcas aleatórias, mas você vai no supermercado, por exemplo, e você sempre compra um macarrão daquela marca. E aí você pode falar que o atributo dela é o preço, ou é o sabor, ou é qualquer coisa que é algo que você reconhece que tem valor. Então, quando a gente fala da gente se reconhecer, a gente está falando o seguinte: então, quais são os atributos que eu reconheço em mim que são valores para o mercado em que eu trabalho? E aí, de novo, por isso que é uma questão de autovalorização, porque é o quanto a gente percebe.
né? E você pode falar assim, Giovana, mas eu não sei fazer isso ainda. Então tem que voltar lá no autoconhecimento para olhar um pouco mais sobre essa questão de qual que é a sua potência, né? Então, de novo, você é uma marca, você tem atributos de marca. O ponto é, você sabe o que você entrega de valor? E aí essa parte é muito legal porque nós somos profissionais complementares. E aí fica parecendo que entrevistas de emprego, mas de novo, gente, entrevista de emprego poderia ser qualquer coisa, sabe? Poderia ser você se apresentando para um novo chefe, para uma nova equipe, qualquer coisa. Então, quando a gente deixa de entender que nós somos complementos, que nós somos complementares uns aos outros, a gente fica com uma coisa assim que a gente tem que ser bom em tudo. E a gente perde a capacidade de nos dimensionar que eu tenho uma parte de uma entrega, né? Eu sou um profissional que entrega uma parte do processo. Eu sou um profissional que tenho uma contribuição muito grande em alguns temas específicos. E quando a gente, de novo, quando a gente está muito se desvalorizando, a gente está sempre se colocando num lugar de muita comparação. E a gente perde muita energia olhando para quem está fazendo, para quem eu acho que eu deveria estar daquele jeito, eu acho que eu deveria estar fazendo daquilo, eu acho que meu LinkedIn tinha que estar assim, eu acho que meu LinkedIn tinha que estar assado. E aí a gente investe toda a nossa energia com o que os outros estão falando. E a gente tem que voltar essa energia pra gente entender de novo o que eu entrego. O que quando eu entro numa reunião eu sei que eu faço muito bem. O que quando eu entro numa reunião eu sei que eu não faço muito bem. Então é sobre isso que a gente tem que falar, a gente tem que assumir isso, né? Então, a partir do momento, de novo, que eu conheço muito bem qual é a minha potência, eu consigo me valorizar e na hora que supostamente eu vou me vender, na verdade, essa oratória de venda nada mais é do que você entender o seguinte: existe aqui uma relação de troca no trabalho, qualquer trabalho, seja você um CLT, um empreendedor, um autônomo. Você dá alguma coisa que é sua e tem alguém que toma alguma coisa que é seu. E aí quando você está falando de um processo de venda, de se vender, de criar uma narrativa para o emprego, seja lá o que for, você está falando o seguinte: eu estou explicando o que a minha marca, que sou eu, tem para contribuir. Ó, a minha marca contribui nisso. Gente, essa hora que tem uma gritaria. A minha marca contribui nisso. Você quer? Então vamos trocar? Então não é que você está vendendo uma coisa que não tem nada a ver com você, que está totalmente fora. Você está vendendo realmente o que você contribui. E a gente para um pouco com essa loucura de que eu preciso aqui criar uma coisa muito diferente. Não, você não precisa criar uma narrativa muito diferente, muito mirabolante. Eu não sei vocês, mas geralmente, quando a gente fala sobre essa percepção de valor de marcas, né, seja ela qual for, a gente está falando o seguinte: quando a marca ela é muito valorizada, muito autêntica, de novo, ela tem atributos que são muito específicos e ela se diferencia por isso. E ela sabe que, por exemplo, quando ela faz de uma determinada forma, ela faz um filtro. Então não é todo mundo que vai comprá-la, né? Então assim, não é todo mundo que compra um macarrão de uma marca. Tem gente que compra de outra marca. E quando a gente está falando da gente como profissional, a gente está falando da mesma coisa. Eu sou uma marca, então tem gente, tem lugares, tem ambientes que vão me comprar e outros não. E isso não necessariamente é uma inadequação. Muitas vezes é isso mesmo. Eu não vou servir para todos os lugares, né? E a gente também tem que dar uma olhada nisso. Uma outra coisa bastante importante quando a gente vai, de novo, criar essa narrativa de quem a gente é enquanto profissional é o quanto você tem clareza do que é valor para você. E como os seus valores se desdobram nos seus comportamentos, que geram entregas de resultado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que para você é um valor muito grande ser um profissional inovador. Tá? Eu adoro dar esse exemplo porque é muito na moda falar que tudo tem que ser inovador e disruptivo, né? Então eu sou um profissional que gosto de ser inovador.
E aí, quando eu tô lá atuando como profissional inovador, eu me comporto como uma pessoa que não que não assume o erro, que não gosta do erro, que tá sempre almoçando com as mesmas pessoas, que tá sempre indo nos mesmos lugares, que tá sempre falando as mesmas coisas, mas na hora de falar que tem que inovar, ele é o primeiro a falar. Aí você fala, ué, gente, mas qual é a coerência de você estar falando que você é inovador, mas na prática você, na verdade, está tendo um comportamento que é completamente o oposto disso. E essa incoerência que você tem e que você muitas vezes nem percebe, porque, de novo, a gente tem uma baixa capacidade de se auto-observar, quando isso acontece, não há narrativa que aguente isso. Então, de novo, eu vou ser contratado por uma coisa que eu falei lindamente na entrevista, mas na primeira reunião, alguém que tá um pouco mais de olho em você vê, isso aí que essa pessoa tá falando não tem nada a ver. Então, reparem que não é uma questão só de criar uma narrativa, é uma questão de você ser um profissional que é coerente. E a coerência também vai te ajudar nessa criação, porque se você é muito coerente com as coisas que você acredita, com seus valores, com o que você faz, vai chegar um momento que, de novo, isso é muito fluido em você. Isso é muito seu natural, isso é quem você é. Então você não precisa ficar preocupado de inventar uma coisa ou de criar uma estrutura de oratória para que você seja aceito naquele lugar, porque você já é aqui, as pessoas estão vendo isso. E uma outra coisa que eu costumo dizer também, assim, para quem é mais do mundo LinkedIn da vida, para não deixarem de movimentar, né, o seu LinkedIn. Porque muitas vezes o que acontece eu tô lá no meu emprego, né, eu seja autônomo, empreendedor, né, mini autônomo, mini empreendedor, sei lá, eu tô começando meu negócio, eu tô lá no LinkedIn paradão. Você vê lá que a pessoa atualizou em 1.800. E de repente a pessoa começa a bombar no LinkedIn e aí claramente você fala assim, nossa, nunca fez nada, nunca falou nada e de repente tá. Então, de novo, qual é a coerência que você tem? Você tá realmente ligada na sua carreira? Porque o LinkedIn, você fala assim, é uma chatice. Mas aí quando você precisa de emprego, para onde você vai? Pro LinkedIn. Para onde você vai? Pedir ajuda para as pessoas. Então, o quanto você tá olhando para isso? E por último, sobre os 3 pilares e a criação dessa narrativa, depois de tudo isso, é para você assumir a sua singularidade, né? Então, as nossas escolhas profissionais, elas revelam as nossas intenções, né? E aí, quando você assume essa singularidade, você passa a ter uma percepção de valor sobre si mesma, né? E você começa a se apropriar da sua própria história. Então, de novo, você não precisa criar nada diferente do que você já é. Você basicamente vai falar sobre tudo aquilo que você faz. E aquilo vai ter tanta conexão, aquilo vai ser tão verdadeiro que você pode não ter de novo, não pode ser um comunicador nato, ou não precisa ter a oratória mais maravilhosa do mundo, mas você vai conseguir passar para essa pessoa que está te ouvindo a sua essência. Aí você fala, ai, Giovana, mas isso não tem nada a ver, isso não dá certo no ambiente corporativo ou num trabalho, será que não dá? Ou será que você que está no ambiente que não deveria, mas você acaba ficando porque, eu tenho um boleto para pagar, né, todos temos, ou eu gosto daqui porque aqui eu tenho uma boa remuneração, porque aqui eu tô bem, porque aqui tá seguro. Então, muitas vezes, é você que está incoerente. Então, você fala uma coisa, mas você está num lugar que não tem nenhuma adesão com o que você gosta ou com o que você quer. E aí, quando você passa por essa questão de se conhecer, de se valorizar e se tornar uma pessoa mais autêntica, né? Defender mais o que você esse como, de novo, como é que você vai falar tudo isso nessa criação dessa narrativa, né? O seu começo e o seu final, eles ficam mais claros, né? Então, de novo, o Michael Lewis falou que uma boa história, uma boa narrativa, ela é contada quando a gente sabe o começo e o final.
E na nossa carreira, o que que é o começo e o que é o final? É o legado que a gente quer deixar. O que que quando você tiver mais velho, né, ou quando você começar a pensar em se aposentar, qual é o legado que você quer deixar? Quando a gente pensa sobre esse viés do legado, a gente ainda não chegou no final, mas o legado é uma boa pista para a gente entender o seguinte: é ali que eu quero chegar. E se é ali que eu quero chegar, de novo, toda essa criação da construção do profissional que eu sou hoje tem que ter coerência com esse legado. E essa história que você vai contar, essa narrativa que você vai criar, ela vai traduzir essa intenção, né? Então a minha mensagem aqui hoje para vocês é: primeiro precisa se reconhecer, né? E a gente não precisa ficar pensando sobre estratégias mirabolantes para convencer as pessoas, né? Porque muitas vezes, quando a gente está nesse lugar de uma entrevista de emprego, ou mesmo tô ali pelo LinkedIn querendo me colocar num lugar em que as pessoas possam me ver, né? A gente fica assim: como é que eu vou convencer aqui, né? Como é que eu vou escrever alguma coisa que as pessoas vejam e falam assim: nossa, meu Deus, era desse profissional que eu estava precisando, ainda bem que eu te achei, né? Então, não é sobre isso, né? Então, se você não acredita no que você no que você tem feito, na forma como você tem conduzido as suas próprias escolhas, esse como não vai se desdobrar nunca. Porque aí você vai ter que ficar tentando, e aí, tipo, ai, deixa eu ver o que eu vou falar agora pro entrevistador, aí deixa eu ver o que eu vou falar nessa apresentação de amanhã, que eu tenho que falar porque eu não sei, porque eu tenho que inventar. Teve uma vez comigo, gente, que eu chegou pra mim já numa carreira executiva, já num nível hierárquico bastante alto, e ele percebeu que ele tava assim, saindo, pulando de empresa para empresa, sabe? Assim, ficava 8 meses numa empresa, ficava 9 meses numa outra empresa, e ele estava começando a se preocupar com isso, porque no mundo corporativo isso é realmente muito preocupante. Quando você fica muito pouco tempo nos lugares, o recrutador já olha e fala assim: ih, o que está acontecendo que essa pessoa está pulando tanto de galho em galho? Isso é um sinalzinho de alerta para os recrutadores de plantão. E aí ele me procurou falando assim: Gi, eu quero que você me ajude a arrumar meu LinkedIn e a criar uma narrativa para as minhas entrevistas. Aí eu falei: beleza, o que eu vou fazer? Eu vou simular, porque eu já estive nesse lugar de gerenciar recrutamento e seleção, eu vou simular aqui como se eu fosse uma recrutadora. Eu vou te entrevistar, vou fazer perguntas padrões que qualquer recrutador faz, né? Qualquer pessoa que olha para a trajetória profissional faria. E aí eu comecei a conduzir a entrevista e ele falava de uma forma dele, como se em todos os lugares todo mundo era muito ruim. Todos os donos de empresa, e eram de empresas muito grandes, tá? Sabe essas empresas que tem dono, mas são empresas enormes, assim, que tipo, uau! Então, todos esses donos eram todos, assim, muito ruins, faziam tudo muito errado, eles não eram éticos, eram tudo de ruim. E ele sempre entrava e salvava a empresa, assim. Que bom que a empresa tinha contratado ele, porque senão a empresa seria um fiasco. E aí eu comecei a falar pra ele, eu falei assim: você percebe como você conta a sua história? Aí ele fez uma cara do tipo assim: não percebo. Eu falei: você conta a sua história de uma forma muito arrogante. Uma forma muito arrogante. Só que quando você me chamou para eu te ajudar nisso, você contou que você precisava de ajuda porque você estava com medo da próxima entrevista que viria. E você estava com receio de que se você repetisse a mesma forma como você estava fazendo nas suas narrativas de emprego, pode ser que você não conseguisse mais no emprego, porque iam começar a te perguntar. E eu falei para ele: ao invés de você se preocupar tanto com qual é a narrativa que você quer criar para a entrevista de emprego, será que você não tem que começar a pensar melhor sobre a forma como você se vê e a forma como você analisou as experiências que você teve na sua trajetória? Porque, de novo, não é sobre vou criar uma narrativa muito
criativa e inovadora aqui para que as pessoas, né, convençam e eu consiga entrar. Mas aí na hora que você entra, o que você faz? Você repete tudo o que você estava fazendo. E aí foi um trabalho legal, assim, nesse sentido, porque ele conseguiu enxergar um pouco. É claro que ninguém muda, tá? Com duas intervenções. Mas foi um chacoalhão do tipo assim, entendi. Eu tô aqui querendo inventar uma coisa muito mirabolante, mas na verdade eu tô aqui totalmente sem me reconhecer nisso tudo aqui. Estou aqui com a necessidade de ter que inventar uma narrativa com a Giovana. Tô dando esse presentinho pra Giovana, ela me ajudar a inventar uma narrativa, mas que na verdade tem muito mais a ver com as escolhas que eu tô fazendo nos lugares em que eu estou. Então não tinha mais a ver com criar uma coisa muito diferente, né? E aí, se tiver espaço dentro de você, se pergunte o seguinte: quais são os espaços que você quer ocupar? Espaço. Quais são os espaços que você quer ocupar? Né? Qual é o seu ponto de vista que você quer que seja compartilhado com o mundo? Que é seu, que é singular, que é a sua impressão no mundo. Então, de novo, quando a gente pensa sobre uma criação de uma narrativa, pode parecer muito incoerente em alguns lugares, mas a criação da sua narrativa tem a ver com a impressão mesmo, sabe assim? A impressão que você quer deixar no mundo. Para você ser reconhecido como um profissional que tem valor no seu mercado, você tem que equilibrar tudo isso, mas você tem que deixar alguma coisa que é sua, que é o seu jeito de fazer, que é a sua contribuição. Quando você não tá ali, aquilo não acontece daquele jeito, né? E de que forma o seu pensamento, de novo, a sua forma de pensar, a impressão que você quer deixar no mundo, que é diferente das outras pessoas, pode contribuir para um ambiente de trabalho que você quer fazer parte, né? Então, é um pouco de você se colocar também como alguém que está ativo nisso, né? E eu imagino que depois que você consegue fazer essa reflexão, de novo, do quanto eu me conheço, do quanto eu consigo ver quais são as minhas fortalezas, do quanto eu consigo perceber que eu sou complementar às pessoas, do quanto eu consigo enxergar em mim quais são os atributos, meus atributos de marca, e sentir isso de verdade, né? Que não é uma coisa fácil, né? A gente passa muito por altos e baixos, baixa autoestima em alguns lugares. Às vezes a gente passa muito tempo em lugares em que a nossa autoestima acaba ficando muito abalada, e aí por estar muito abalada a gente se encontra mais fragilizado, aí a gente não sai, a gente fica, e a autoestima vai só piorando, e a gente de novo perde a capacidade de enxergar assim qual é o nosso atributo. Mas eu acredito demais se quando a gente enxerga o nosso atributo, a gente consegue ser um profissional mais autêntico. E quando a gente tem essa coragem de ser autêntico, que não é nada fácil, né? Não tô querendo minimizar e nem achar que isso assim é tipo passo a passo, diquinha, nesse miojo. Mas quando a gente acredita muito nisso, de novo, esse cômodo, o que eu tenho que falar numa entrevista de emprego, acontece. Porque é você, entendeu? É você sendo você. Hoje eu tava com a minha pequena jantando, e ela tava jantando de uma forma assim, toda meio largada, assim. Eu falei assim: Má, senta mais direitinho, né? Aí ela falou assim: mas eu tô em casa eu posso ser quem eu quero ser. Aí eu falei: entendi, então tá bom. Então, beleza, maravilhosa. Resumiu a live aqui que a mãe ia fazer depois. Então eu vou ficando por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Eu gosto de fazer lives mais rápidas pra gente não ficar aqui a noite toda. Tô aqui para lançar o meu grupo. Não sei se a Thaís tá aqui. Se a Thaís puder jogar o grupo aqui, o link do grupo de WhatsApp. Eu tô com um grupo de WhatsApp que eu não fico dando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é um grupo que eu trago informações mais diferenciadas, né? Eu vou começar esse grupo de mulheres na próxima semana. É um grupo que, de novo, vou falar muito sobre essa questão da carreira e você,
para a gente começar a acreditar nessa nossa singularidade, para a gente acreditar que a gente é capaz de começar a se gostar mais e de começar a entender o valor que a gente tem para o mercado. E isso é muito bom, né? A gente muitas vezes fica muito tempo sem entender o valor que a gente tem no mercado e isso nos atrapalha demais. Otá, você consegue botar o link aqui? Esse link que a Tá vai colocar é o link do grupo do WhatsApp. Aí no grupo do WhatsApp fica mais fácil, mas quem tiver interesse também em conhecer mais sobre esse grupo, que é uma mentoria em grupo, né? Que são 6 encontros durante 3 meses, vamos ter várias coisas legais. E aí lá vai ter mais informação privilegiada, tá bom? É isso, muito obrigada. Um beijo, boa noite para vocês.